Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Só 3, 9, 10 e 11. Amém? Tem por título João vê Jesus glorificado. Amém? Então João, que também sou, eu, João, que também sou vaso, irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Podem se assentar. E quando o pastor ele me deu essa incumbência, eu esqueci que era Santa Ceia, um culto principal, de todos os cristãos, é o culto de Santa Ceia, tá? E eu tinha falado para o Senhor que eu não ia mais negar a oportunidade. Mas eu falei em espírito, tá? Eu não falei abrindo a boca, não. E nunca falei em mim, façam isso nem em pensamento. Porque quando eu falei, Senhor, eu não vou mais te desobedecer. E é o Senhor que nos enche. Então, quando houver oportunidade de levar a palavra, eis-me aqui. Menina, na semana seguinte começou. Eita, Jesus, era tão rápido assim. Então, a responsabilidade, eu até entendo a Débora, que a responsabilidade é muito grande. É muito grande, as pessoas ficam aqui com medo, né? De não falar besteira, né? Não falar abobrinha. Por isso que está aí a importância do seminário também. Né? E vamos orar a palavra do Senhor. O nosso irmão Paulo, ele estava preso por conta da palavra de Deus. E ali naquela ilha o Senhor o visitou. Ele foi arrebatado em espírito para levar a mensagem, para levar, o pastor me corrigiu ali, para levar a mensagem, né, para as 7 igrejas, né? Fala assim, a igreja sou eu. A igreja sou eu. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Glória a Deus. E ali o Senhor mandou que ele escrevesse para cada uma das igrejas uma carta. Uma carta na qual ele exortava e chamava a atenção. Ele não estava chamando a atenção à igreja 4 paredes. Ele estava chamando a atenção a mim e a você que somos igreja. E na igreja ali de Éfeso, né, eu vou citar rapidamente o que o Senhor ali chamaria a atenção de cada um ali. Na igreja de Éfeso, o Senhor, ele exortava ali e fazia com aquelas palavras como se fosse um encorajamento, uma advertência, né, para aquele povo, né? E por quê? Porque faltava o entusiasmo da fé. Ou seja,
ali ele tinha isso, sem falar da corrupção, né? Antigamente já tinha isso. E também das doutrinas falsas que acontecia na igreja de Éfeso, né? E hoje em dia não é diferente. Acontece tudo isso. Acontece. Porque nós não somos perfeitos. E quando a gente chega à qualidade de perfeição, a gente não tem mais o que fazer aqui nessa terra. Já que está perfeita, então vou trazer para mim, para não se corromper. E ali Paulo escrevia, né? Eu creio que atônito, né? Com tudo aquilo na qual o Senhor falava para ele e ele ia escrevendo, né? Ele mandou escrever a igreja de Esmirna. Essa igreja sofria muita perseguição. Mas só que a perseguição e a blasfêmia contra esta igreja era dos próprios judeus. Aqueles que se diziam que servia a Cristo, mas não servia. Sabe aquele crente Raimundo pé na igreja, pé no mundo? E ali ele sofria cada perseguição sobre isso. E por conta disso, né, alguns iriam até preso. Como foi também a questão do nosso irmão. E aquela igreja, para você ver, ela era tão pobre financeiramente, mas era tão rica espiritualmente, que despertava a inveja. Até mesmo daqueles que estavam ali, que se diziam judeus, e não tinha nada com a palavra do Senhor. E a igreja de Pérgamo era uma igreja cercada de templos judeus. Agora imagina, hoje não, hoje em dia, em toda esquina, você encontra alguém falando da palavra do Senhor. Nós temos muitos meios de comunicação, de levar. E antigamente era igual o pastor fala, evangelismo 1 a 1. E ali eles tinham que falar a palavra do Senhor. Agora imagine essa igreja, só essa igreja, ali, cercado de templos pagãos, onde tinham vários deuses. Como seria a confusão ali daquele povo? Ninguém acreditava. E ali ela sofria aquela perseguição. Mas o que ficava conformado é que eles eram ricos da graça do Senhor. E eu creio que quando a gente está cheio da graça de Deus, o meu irmão pode até pisar no meu pé, mas eu não vou com ele pela força do meu braço. Não é? Sabe aquilo? Se teu irmão bater na tua face, tu dá a outra, não é esbofetear, não. Igual antigamente, pisou no meu pé, eu vou com a força do meu braço e tome para cima. Porque eu era desse tipo. Eu era. Sabe o que é? É meu irmão me magoar, me machucar. É as pessoas que estão lá fora me magoar, me machucar. E eu olhar para elas e falar: Jesus te ama. Que o Senhor te abençoe. Dessa forma. Então eles tinham, sabe? Eles eram ricos da graça do Senhor. E as outras igrejas em Tiatira, e ali é Paulo, né? João, né? Esse mesmo Paulo. E não. E em Tiatira, o que predominava lá, né, era a idolatria, a prostituição, a falsa doutrina que levava os cristãos a se desviarem. Sabe aquela igreja
igreja nada a ver? Pode ir, nada a ver. Pode? Pode. E eu posso beber? Pode. Nada a ver. Vai se embriagar. E posso andar com roupinha marcando? Pode. Pode sim. O que é que tem? Pode do céu. Só não pode você. Você pode fazer tudo. Te atrapalhar, nem tudo te convém. Nem tudo que reluz é ouro. Você tem que ter esse discernimento para que tenhamos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? E ali na igreja de Sardes, eles eram aquela igreja que estava no sono da indolência. Tudo tranquilo, tudo calmo, entendeu? Eu venho para a igreja, eu sento no banco, eu assisto o meu culto presente e eu vou para casa. Sono da indolência. E por fora estava tudo perfeito. Mas por dentro a igreja estava adormecida. E nós vemos pessoas assim. Nós vemos. Quantas das vezes eu e você, naquele momento, passa uma pessoa por nós, mas só que a gente está tão desapercebida que o Senhor manda ou entregar um folheto ou falar algo e a gente nem estou vendo. Não era nem embriagado com o Espírito Santo, era no sono mesmo. Toda vez. Eu não me importo com as pessoas que estão na rua. Eu, uma vez salva para sempre. E o que acontecia lá na igreja de Laodiceia era aquela igreja morna. E o Senhor fala: ou você é fria, ou você é quente. Mas morna não. Porque uma pessoa morna, ela não tem compromisso na igreja. Eu vou porque é domingo. Então eu tenho que pelo menos fazer uma participaçãozinha lá na igreja. Depois, um domingo por mês está ótimo. Por que eu vou me envolver com a obra? Não quer aceitar Jesus? Problema. Igreja morna. Eu já fiquei assim. E isso é uma coisa chata. Só que eu virava para o Senhor, eu falava: Senhor, tem misericórdia, eu não quero ficar desse jeito. Mas também eu não tinha coragem de sair totalmente. Eu podia sair da igreja sempre, como uma vez eu saí. Mas da presença do Senhor nunca. Mas nós temos que ter importância de congregar, de estarmos unidos com os irmãos. É assim que a gente tem que fazer. E a qualidade a qualidade e os defeitos dessas 7 igrejas não cheirava bem as narinas do Senhor, não. Tanto é que o Senhor usou o servo dele para advertir cada um. E sabe por quê, irmão? A gente não tem que olhar nem para o irmão da esquerda, nem para o irmão da direita. Porque a partir do momento que a gente olha, você se esfria. E quando você esfria, você sai da presença. Porque você se afasta do Senhor. E o que acontece?
Quando você menos esperar, você está lá no fundão. Hoje eu vi algo no perfil do WhatsApp. 3 irmãs. Uma que era da igreja. Está fora da presença. Está bebendo. Até dançando as dancinhas dele. Que isso, irmã Manusa? Está julgando? Não foi. Eu estou entristecida. Que está acontecendo. Porque se a igreja somos nós, o Senhor, Ele mora dentro de mim e de você. E eu estudei uma pregação na qual eu aprendi muito. Foi com a nossa diaconisa Iracema, quando ela falou aqui em Atos 1:8. Mas receberei virtude, ou seja, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E ali, né, ela destrinchando essa pregação, me chamou muito a atenção, muita atenção mesmo. E eu fiquei com essa pregação para mais de 15 dias na vez, tá? E é difícil, tá? Porque eu sou esquecida. E eu fiquei com essa pregação maravilhosa, porque ela citou que a presença, que se a igreja somos nós, então Deus Todo-Poderoso está dentro de mim. E quando eu me esfrio, quando eu fico sem ânimo para vir para a casa do Senhor, quando eu paro de ler a Bíblia, de se alimentar, de orar, de buscar, de jejuar, eu começo a esfriar. E começo a se afastar. É como se eu dissesse assim: Deus, sai de mim e fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou ali. Eu vou lá fora um pouquinho, eu vou buscar ali um pouco do que o adversário me ofereceu, que para mim, aos meus olhos, está muito apetitoso. E arranca o Espírito Santo de Deus e coloca do lado. E começa a fazer coisas. E ali, cadê você ser testemunha? Porque as mesmas amizades que chega, e aí voltou. Eu não disse que você não ia ficar muito tempo na igreja? Aquelas mesmas é que levam você para a farra, para os bailes, para a bebedeira, para a droga, para a prostituição. E Deus vai habitar dentro daquele corpo? Não. Porque não está mais limpo. E o meu testemunho, que eu testemunhava de Cristo, o que Cristo fazia na minha vida, agora eu não sou mais testemunha coisa nenhuma. Eu comecei a não ser testemunha. Samaria, onde eu moro, onde é a minha vizinhança. É a mesma coisa que eu chegar amanhã, colocar um shortinho bem curto, sair lá no portão. A minha vizinhança vai olhar para mim e vai dizer: não estou entendendo. Mas ela não era da igreja. Começam os apontamentos. E o que eu acho interessante, eu fico lá da minha casa, pedindo misericórdia ao Senhor, né? E tem uma pessoa lá, e testemunho em Samaria não tem. E eu fico escutando de lá, porque é perto, até os próprios filhos.
a pessoa escutar isso de um filho é muito doloroso. Porque acabou o respeito. Porque a sua testemunha em Samaria já começa por aí. E cadê o restante? Judéia, os confins da terra. É muito triste a pessoa falar isso. E eu falo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque pela tua misericórdia, os momentos que a gente começa a bem balancear, a Bíblia diz que tem que andar de 2 em 2, porque quando um tropeça, o outro segura. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos uma pessoa de confiança, porque quando eu estiver assim, eu tenho que pedir ajuda para ela. Porque lá em casa o que acontece, a gente gosta muito de falar sobre nós. Porque é o que acontece. Como nós somos uma só carne, o que acontece comigo, o que acontece com ele, parece que é um estalo, automaticamente um sente. Primeiro eu falo assim, amor, vem cá, já estou com óleo na mão, vem cá, deixa eu orar para você. E depois da oração, quando a gente está mais calmo, aí a gente consegue. Isso é andar de 2 em 2. Isso quando eu vejo o meu irmão, não só o esposo não, o meu irmão tá já, eu não vou me meter na vida dele não. De início pode até te dar uma patada, mas depois vai se abrir, vai confessar. Tem momentos, tem um momento na minha vida que eu não queria nem pedir ajuda a Deus. E é assim que o Senhor faz. Porque o tema da nossa campanha, em 1 Coríntios 15, 57, está assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Mas nós somos filhos da própria perfeição. O teu pai é a perfeição em ser espiritual. Porque se você for, eu sou, eu posso, eu quero, eu mando. Cadê a tua dependência de Deus? Então, se você está desse tipo, o Senhor, Ele cruza os braços e não faz mais nada pela tua vida. Não faz mais nada. Espera você fazer o que você pode, o que eu posso, o que eu quero, e assim vai. Mas o Senhor, Ele espera você tropeçar, você cair, e você pedir ajuda. Porque quando a gente está lá no fundo do poço, ou você se afunda de vez, ou você pede ajuda para o Senhor. Ah, Senhor, mas eu abro a minha boca, mas não acontece nada. Ei, espera. No mundo espiritual já está acontecendo. Quer saber o que aconteceu? Aqui o pastor orando e falando sobre a nossa vida espiritual, que graças a Deus o Senhor tem trabalhado muito. Mas isso não acontecia. Sabe por quê?
fazer o seguinte. A gente vai dobrar o joelho. Vai orar. Vai colocar as nossas, o que a gente acha que está errado diante de Deus. E vai falar para o Senhor que a partir daquele momento é o Senhor que vai agir. Nós só estamos aqui para obedecer. Aleluia. Olha, e fizemos a oração. Quem orou, eu orei, finalizei e levantamos. Não pense você que foi só uma mera oração porque você dobrou teu joelho e se arrependeu. Mas o mundo espiritual, olha, deu uma alavancada. E eu falei, Senhor, sabe aquela vontade de você estar na igreja, voltou? Sabe aquela vontade de testemunhar o que o Senhor fez na tua vida, voltou? Vai voltar. Sabe aquela vontade, mesmo você sendo tímida, mas você chegar e pegar uma pessoa e conversar, porque você está vendo a vida daquela pessoa que está totalmente, sabe, acabada, e você chegar a abrir a tua boca, coisa que você não fazia, para poder testemunhar do que Deus estava fazendo na tua vida, e já fez, e irá fazer. Nós não somos perfeitos. Mas se você procurar estar em obediência à palavra do Senhor, obediência ao teu pastor, obediência dos demais irmãos, com cargos eclesiásticos acima de tudo, muita coisa vai mudar na tua vida. Mudou até a vida da minha família, até os meus filhos, a minha nora, sabe? Foi uma coisa assim tremenda. Graças a Deus. Não somos perfeitos, não existe igreja perfeita. Mas se você fizer a tua parte diante de Deus, Deus vai fazer a parte dele na tua vida. Porque buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e até mais coisas serão acrescentadas. Eu falo em todos os aspectos: financeiro, aspecto humano, amoroso, tudo. Amém? Amém. Essa pequena palavra que eu deixo. Glória a Deus, eu vejo o crescimento é tão bom. Eu não ganho salário da igreja, nem prebendas, nem nada disso, mas o que eu ganho é ver o crescimento espiritual de cada um de vocês. Não tem preço. Não tem preço. E é tão bom ver isso. Termina não. Débora, pega também, falou, Débora. Eu gostaria de orar agora pelas mulheres da igreja, hoje na Santa Ceia. As mulheres puderem ficar em pé. Vem cá, Ananias. Vem cá, Gabriel. Quem quer orar e quem quer pregar? Oremos. Amantíssimo Deus, meu Pai, queremos te agradecer por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse beijo tremendo do Senhor. Que possamos comemorar o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres são todos os dias. Mulheres virtuosas, Senhor, como o Senhor fala lá no Mulheres. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor fez dela a nossa vencedora. O que seria de nós homens se não fosse a mulher do Senhor? Obrigado, Senhor, por me fazer companheira, amiga, mãe, esposa, confidente. Pai, obrigado por todas as mulheres que o Senhor criou em nossas vidas. Amém. Deus. Presbítero,
Consagramos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esse pão, Senhor. E como mandamento teu, Senhor, representa, Senhor, o teu corpo, Senhor. E queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor de amor, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor, naquela cruz, Senhor. E em espírito de gratidão, Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, lembrando, Senhor, do teu amor, Senhor, e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, aqui está, Senhor Jesus, esse suco de uva que representa o seu sangue. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor. Mais uma vez, Senhor, comemorando, festejando e participando dessa mesa, Senhor Jesus, que é a ceia. Que o Senhor se faz presente, Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, Senhor, por mim e por todos que estamos aqui, Senhor Jesus. Como um carneiro, como ovelha, Pai, ao matador, Pai. E o Senhor foi inocente, levando todos os nossos pecados. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos vivos e libertos. Estamos hoje aqui, Senhor Jesus, podemos te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. A Santa Ceia não é só um ritual, a Santa Ceia é a comunhão entre os irmãos. A Santa Ceia é a renovação. Amém. Amém. Que hoje a gente possa sair daqui hoje renovado, que hoje a gente possa sair daqui com a comunhão em Cristo e perante os nossos irmãos. Que a gente possa sair daqui hoje renovado com a nossa fé. nome de Jesus, a igreja toda diz? Amém.
Quem foi abençoado? Glória a Deus. Amanhã todos nós sabemos, teremos nosso estudo, nossa aula de música. Quarta-feira nós teremos o nosso culto. Estaremos aí pela frente já se preparando uma grande campanha. Essa campanha, eu gostei dessa campanha. O nome dela mesmo, Marcos? Jeremias 6:3. Reconstruindo a nossa fé. O texto básico está em Jeremias. E não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Amém, queridos? Continuamos nosso projeto 1 a 1. Evangelize 1 a 1. Deixa a pessoa ver Jesus Cristo na sua vida. Tá? Temos uma semana abençoada. Eu digo sempre que o ano começa depois que os bichos são amarrados. Acabou agora o carnaval, nós estaremos começando o ano. E eu digo que a igreja tem que estar sempre em movimento. E eu fico feliz porque a igreja realmente está sendo movimentada. E aonde você está? Nesse movimento de Deus. Estendo suas mãos para cá. Obrigado, Deus, por esse culto racional. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela presença de cada um aqui desse santuário. E também que se estendida pelas suas familiares, pela sua casa, pela sua parentela. Visita o lar de cada um dos meus irmãos. Que este lar possa ser também um pedacinho do céu. Se não houver alguma coisa que não te agrada, Pai, de forma tão amorosa como tu és, derrama do teu amor, derrama na tua graça, e que sejamos luz no meio de tantas trevas, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, uma das melhores semanas da nossa vida, Pai, que possamos receber grandes notícias, grandes projetos, e que a tua luz que habita em nós possa iluminar muitas e muitas vidas para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Presbítero, põe na bênção apostólica. Antes da bênção apostólica, vou dar uma informativa aqui. O pastor deve ter esquecido daquele que montou o grupo da igreja. Também um outro projeto aí, o projeto do alimento. Quem puder, cada dia de culto, trazer o alimento, um arroz, um pouquinho de arroz, um feijão, quem puder, traga, tá? Porque tem um projeto que nasceu no coração do pastor e nós vamos pôr isso em prática. Obrigado. O que eu quero colocar diante desse projeto, gente? Nós sempre entregamos cestas básicas, mas nós olhamos sempre para fora. Temos que olhar para fora? Sim, mas também temos que olhar para dentro de casa. E nós temos a liberdade de falar, nem todo mundo tem bens esplêndidos. Nem todos aqui são ricos. Existem situações da nossa vida, no mês, que você não tem. Gente, então, vai aqui na igreja. Pô, pastor, não precisa nem falar comigo. Vai ficar sempre na cantina. Vai lá, pega um quilo de arroz, um quilo de feijão. Está te faltando o quê? Se te faltando uma coisa na tua casa, estiver na igreja, vai lá e pega. E depois sem problema nenhum. Por quê? Porque nós somos uma grande família. Tem casa, gente, tem pessoas que saem daquela igreja e não tem nada, não tem nem o que comer. Se vocês já repararam, eu sempre trago uma coisa que eu botei no coração. Na igreja, pelo menos, o café e a torrada a pessoa tem. Sempre você vê a hora que for, tem um café e uma torrada ali. Porque quando a gente tem dias que você não tem. E não é, isso não é denigrir mais de ninguém, nem diminuir ninguém, porque acontece. Então, a intenção é que sempre tenhamos feijão, arroz, macarrão, sem um alimento. Vou igreja, para a igreja, se quiser falar de sem ter. Ah, alguém pegou. Amém. Ah, quem foi que pegou? Não quero saber. Alguém pegou porque é para comer. Glória a Deus.
tem que aprender não só a alimentar espiritualmente, mas alimentar como Jesus Cristo fazia. Não posso mandar essa multidão embora com fome. E com certeza Deus irá multiplicar a nossa mesa, a nossa casa e a nossa fazenda. Você vê nossas mãos na frente, tomar um cantinho para não perder a bênção. E a graça de Deus Pai, o amor de Cristo Jesus, e a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo, esteja contigo, esteja com toda a igreja. E a igreja diz: